Você já se perguntou o que realmente significa quando alguém diz que te ama, mas não te procura? Parece um paradoxo, não é? Como é possível alguém dizer que ama e ao mesmo tempo se afastar? Não é algo incomum, e muitas pessoas já passaram por isso em algum momento de suas vidas. Mas a grande pergunta é: o que está acontecendo dentro dessa pessoa que a impede de demonstrar esse amor? A verdade é que o comportamento humano nos relacionamentos é muito mais complexo do que gostaríamos de admitir. Quando alguém diz "eu te amo" e ao mesmo tempo se distancia, parece que estamos lidando com um verdadeiro conflito emocional. Existe algo por trás disso que vai muito além da simples falta de interesse. Se você se encontrou nessa situação, entenda que isso não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. É muito mais sobre o que está acontecendo dentro da mente dele e como ele lida com seus próprios medos e inseguranças. Amor. Essa palavra que, para muitos, carrega o peso de um ideal, de um sonho. Mas por que, então, quando alguém te diz "eu te amo", isso não é seguido de ações que confirmem esse sentimento? O que se passa na cabeça de alguém que diz amar, mas não demonstra, não procura, não se esforça? A realidade, por mais difícil de aceitar, é que o amor não se traduz apenas em palavras. As palavras são fáceis, mas as ações? As ações são o verdadeiro teste da sinceridade. E quando as ações não acompanham as palavras, é sinal de que algo mais está acontecendo. Muitas vezes, o que vemos é o reflexo de um medo profundo e de inseguranças enraizadas. Quando alguém se afasta, não está necessariamente dizendo que não gosta de você, mas que está com medo de se entregar. O medo da vulnerabilidade é real. Ele pode ser tão forte que, mesmo diante do amor, a pessoa se vê incapaz de se aproximar de você. E isso não é porque ela não sente algo por você, mas porque ela está lutando com um turbilhão de emoções conflitantes dentro de si mesma. É como se ele estivesse preso em um dilema emocional. O desejo de se conectar com você, mas o medo de que essa conexão o deixe exposto demais. O medo de ser rejeitado ou de não ser suficiente. O medo de se entregar e depois se sentir abandonado. Esses medos podem ser tão intensos que o comportamento dele se torna uma defesa, uma forma de evitar a dor da vulnerabilidade. A questão aqui é que ele, muitas vezes, não sabe como lidar com esses sentimentos, e o que isso cria é uma distância emocional. Ele te ama, mas se afasta, e você fica se perguntando o que fez de errado. O problema é que essas pessoas, ao se afastarem, acabam criando um ciclo vicioso. Quanto mais distantes estão, mais inseguras ficam, e mais eles se convencem de que a melhor forma de evitar a dor é se manterem afastados. Mas, no fundo, isso só gera mais confusão e frustração em quem está do outro lado. A pessoa que recebe as palavras de amor, mas não sente a presença, fica perdida, tentando entender o que está acontecendo. Como alguém pode dizer que ama, mas não procura? É aí que entra a complexidade da psique humana. O medo da vulnerabilidade não é algo novo, e é algo que afeta muitas pessoas. Isso pode vir de experiências passadas, de relacionamentos anteriores que terminaram mal, ou até mesmo de traumas mais profundos que têm a ver com a infância. Quando alguém foi machucado emocionalmente no passado, pode ser difícil se entregar novamente. Esse medo de ser ferido é tão forte que, ao invés de buscar o amor de maneira saudável, a pessoa se afasta, acreditando que assim estará mais protegida. Se você está nesse tipo de relacionamento, é importante entender que o comportamento dele não é um reflexo de você ou do que você faz. Não é porque ele não te ama, é porque ele ainda está lidando com suas próprias inseguranças, medos e traumas. Não se trata de um defeito seu, mas de uma luta interna dele, e muitas vezes ele não tem ideia de como lidar com isso. O mais difícil de tudo é perceber que enquanto ele está preso nesse ciclo emocional,
você também está sendo arrastada para ele. O que poderia ser um relacionamento saudável acaba se tornando uma batalha de emoções não resolvidas e mal compreendidas. No fundo, existe algo que ele precisa entender. O amor não é só sobre dizer "eu te amo". O amor é sobre estar presente, sobre se comprometer, sobre compartilhar. Amar é uma ação, não uma palavra vazia. E, se ele não consegue demonstrar o amor que diz sentir, isso indica que ele ainda precisa enfrentar suas próprias sombras, suas próprias inseguranças. E, nesse processo, ele pode acabar te deixando na incerteza, te deixando à espera de algo que talvez nunca venha. Agora vamos falar sobre o que isso gera em você. Quando alguém diz que te ama, mas se afasta, você se vê em uma situação difícil. Você ama a pessoa, mas a distância emocional te machuca. Você não entende como é possível alguém que diz te amar, te deixar esperando, te deixando com a sensação de que algo está faltando, e isso gera insegurança. Você começa a se perguntar: será que estou sendo egoísta? Será que estou cobrando demais? Será que há algo de errado comigo? O problema é que muitas vezes a pessoa que está do outro lado, a que se afasta, também não tem respostas claras. Ela está apenas lidando com seus próprios conflitos internos. O que você sente, por mais legítimo que seja, não pode ser resolvido por palavras. Precisamos compreender que quando alguém está lidando com essas emoções conflitantes, a única coisa que podemos fazer é ser pacientes e entender. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer de que temos nossas próprias necessidades emocionais. Precisamos de amor, de atenção, de presença. A grande questão aqui é saber até onde você está disposta a ir. Como você pode lidar com esse comportamento e, ao mesmo tempo, não se perder em suas próprias emoções? Será que você está disposta a esperar que ele resolva seus próprios medos e inseguranças? Ou será que você precisa olhar para si mesma e entender o que você realmente merece? Não é fácil, eu sei. Mas, muitas vezes, o maior ato de amor próprio é reconhecer que você também precisa de alguém que se empenhe, que se comprometa e que esteja disposto a construir um relacionamento de verdade. O amor deve ser algo que te faça crescer, que te complete, que te ajude a evoluir. Não pode ser uma constante espera. Não pode ser algo que te deixe insegura, questionando o tempo todo se você é o suficiente. A insegurança de um relacionamento não deve ser uma constante. Isso é um sinal de que algo precisa ser revisto. A relação deve ser um espaço de construção, de apoio mútuo, e não uma arena de batalha emocional, onde cada um luta contra os próprios medos e inseguranças. Portanto, se você está em um relacionamento onde ele diz que te ama, mas não te procura, entenda que a luta dele é interna. Ele está lidando com seus próprios medos e traumas, e pode ser que, por mais que ele te ame, ele não saiba como se entregar completamente. Mas, ao mesmo tempo, isso não deve te fazer aceitar o sofrimento ou a incerteza como parte do seu cotidiano. Você também tem o direito de ser amada com ações, de ser procurada, de ser valorizada de verdade. Não aceite menos do que isso. O amor não é um jogo psicológico, não é uma manipulação emocional. O amor verdadeiro se manifesta na presença, no compromisso, na ação. E, se ele não consegue te procurar, mesmo dizendo que te ama, talvez seja hora de refletir sobre o que você realmente merece. Você merece ser amada com todo o coração, sem medo, sem insegurança. O amor é para ser vivido, não para ser uma constante batalha emocional. Por fim, lembre-se, o amor começa com você. Se você não se valoriza, se você não se coloca em primeiro lugar, ficará sempre esperando que o outro preencha um vazio que só você pode completar. O verdadeiro amor não é uma espera constante. Ele é uma construção mútua, feita de gestos, de presença e de cumplicidade. E, se ele não te procura,
Talvez seja o momento de dar a si mesma a chance de ser amada como você merece.